Então, como a Tânia falou, a minha relação com o Barthes é até bastante barthesiana, é bem oblíqua. Eu não sou uma especialista em Roland Barthes, eu sou especializada em literatura francesa, mas, obviamente, de maneira obrigatória, a gente passa pelo Barthes. Por isso que eu propus para a Tânia um curso que fosse o que o Barthes traz para as grandes leituras canônicas da literatura francesa. E aí eu pensei nos textos dele dos quais eu gosto mais. Então é realmente nesse sentido, tentar ser o mais barthesiana possível, tentar ir pelo afeto primeiro, antes do que pela, digamos, imposição erudita ou qualquer coisa desse gênero, né? Então, dentro dessas escolhas, eu peguei 4 grandes autores franceses, né? Então, vocês viram aí no programa, tem o Racine, o Jean Racine, depois vai ter o Sade, que é uma paixão muito antiga minha, e depois na hora eu vou explicar para vocês um pouco do porquê. Aí tem o Flaubert, que foi a minha grande especialidade durante muitos anos, e para fechar tem o André Gide, que eu escolhi também por um afeto, é realmente o escritor que eu considero ser o grande inaugurador do século XX, e porque ele é menos conhecido no Brasil. Então, era a oportunidade de apresentar para vocês um escritor muito canônico na França, mas não tão conhecido aqui, tá? Então, a gente vai começar pelo Racine, e eu só vou escrever aqui para vocês, só para vocês terem um pouquinho da ideia da... Então, ele chama Jean Racine, assim. Alguém já ouviu falar do Racine? Já? É um grande dramaturgo do classicismo francês. Então, eu só vou começar com uma rápida apresentação dele para vocês. Ele foi traduzido no Brasil pela Clabin Segal nos anos 60, mais ou menos. Ele teve algumas encenações no Brasil naquela época, circulava numa edição de atores, era uma coisa bem especial que tinha na época. Eles chegaram a traduzir Camus e tudo também, então foi super interessante. E depois acabou caindo um pouco no esquecimento, e a gente vai tentar entender por quê. Na França, ele é leitura obrigatória de formação para qualquer criança em idade escolar. Então, as crianças começam a entrar em contato com Racine mais ou menos aos 12 anos, o que é um pouco um tiro no pé, porque é um autor extremamente denso, com uma forma muito complexa, né? Depois, os alunos revisitam isso um pouco mais para frente e só vão realmente ler Racine aqueles que forem para cursos um pouco mais literários numa preparação para a universidade. Então, o que está em jogo com o Racine? Por que ele é, digamos, paradigmático no âmbito da literatura francesa? Porque ele, do ponto de vista dos próprios pares, ou seja, dos outros escritores daquela época, ele é considerado como aquele que produz o melhor verso. E o classicismo francês se organiza em torno de uma forma específica. Então, o classicismo francês, que começa meados do século XVII e vai até o comecinho do século XVIII, ele vai propor, ele se organiza ao mesmo tempo em que a França se organiza do ponto de vista de nação. É uma nação, ou seja, é quando acontece a grande aliança, digamos, entre protestantes e católicos na França. Então, se vocês querem ter uma ideia do período, tem aquele filme incrível que chama Rainha Margot, dos anos 90. Esse é o filme, digamos, do contexto no qual este projeto de França se organiza. Então, a gente tem a casa tradicional do norte da França, que é a Casa de Orléans, né, que também faz parte da nossa casa portuguesa de Bragança. Os Médici, que vêm para a França, que ainda não tem Itália, né, mas pela Maria de Médicis, que vem para se casar com esse rei francês, e o rei da Navarra, que é o Henrique IV, que é protestante. Então, é a grande oportunidade que eles têm de reunir esses dois países, que estão super separados em guerra há muito tempo, em torno de um projeto nacional.
Porém, esse projeto nacional precisa de uma língua nacional, que eles não têm. Eles têm uma língua que se fala no norte, depois que é o Languedoc, tem a língua mais ou menos da Île-de-France, que é mais ou menos um francês que parece com o francês de hoje, e depois tem um monte de dialetos no sul, com uma grande dominância do Languedoc, né? Que até hoje vocês podem reconhecer como região, que é o Languedoc-Roussillon, que é daquela parte centro-sul, né? E aí tem catalão e tem basco, que existem, obviamente, muito antes do francês. Então, o que a França faz? Faz como faz tudo desde sempre. Cria uma instituição. Então, cria uma língua. O grande barato dos franceses é produzir instituições em série. Então, eles produzem uma instituição que vai se chamar Port-Royal, né? Ou Porto Real, assim, mas que, na verdade, é um porto linguístico. Port-Royal, onde eles vão colocar os grandes pensadores daquela época, para pensar tudo quanto é regra possível. E aí nasce uma instituição francesa que chama a Gramática de Port-Royal, que é a gramática na qual a gramática do português se baseia, para vocês terem uma ideia. Então, é a primeira grande gramática normativa dessas nossas línguas ditas indo-europeias. Então, o que essa gramática produz? Ela produz um enrijecimento e uma instituição, eu digo instituição de maneira insistente, porque ela define uma norma para o francês que se estabelece de cima para baixo. Então, no melhor do nosso estilo brasileiro, né? É de cima para baixo, ou seja, eles não levaram em consideração o uso da língua para recensear e depois ver quais eram as tendências. Eles definiram uma língua e depois eles impuseram essa língua. E essa língua que eles definiram, por sua vez, apesar de ter que falar isso baixinho porque eles não aceitam com muita facilidade, está calcada em outra gramática, que é a gramática do italiano. E aí eles produzem duas grandes aberrações da língua francesa lá dentro, que são coisas que os estrangeiros têm muita dificuldade para aprender. São dois, eu vou só citar para vocês, dois pronomes relativos, que é o en e é o i, e que na verdade não são do francês. Esse aqui é o ne do italiano e esse é o ti do italiano. Então até os franceses têm dificuldade para aprender quando eles estão na escola, porque realmente não é natural para eles. Mas bom, isso posto, eles criam essa norma. Só que essa norma, essa língua que eles inventaram, ela não é falada em lugar nenhum. Então, ela precisa ser ilustrada de alguma forma. Então, é o momento em que a gente começa, que a gente entende na história da literatura como momento de ilustração da língua francesa. Então, eles começam a pagar para poetas que escreviam em língua vernácula, mas que não era o francês, para eles frequentarem Port-Royal com bolsa, eles já eram bolsistas do rei, para produzirem versos e ilustrarem esta língua que estava em plena organização. Dentre eles, a gente tem o Racine. Tem muitos outros. Tem o Corneille, tem o Malherbe, enfim. E eles começam a organizar, então eles vão criando regras para tudo. Então, o Malherbe que cria uma grande regra antes do Racine, né, que é a arte poética da França. Então, aí eles criam, ao mesmo tempo, isso tudo acontecendo junto, uma ideia de clássico que é muito particular para eles. Né? Que é um clássico como norma. Então, eles interpretam a poética do Aristóteles como se fosse uma norma que pré-existe a toda a produção literária. O que para o Aristóteles não funciona da mesma forma. O Aristóteles chega a essa conclusão com base no que ele vê e lê. Né? Na França isso vira norma. E aí, quais são as normas? Para escrever bem literariamente, a gente precisa escrever em verso. Então, não se admite a prosa. A prosa é um discurso técnico e o técnico é baixo. Então, eles têm uma ideia de alto e baixo. Então, precisa escrever em verso. Esse verso tem que ser alexandrino, ou seja, 12 sílabas poéticas. Lá dentro, quando a gente conta, faz a escansão. E o alexandrino francês tem uma característica. Então, vocês têm as 12 sílabas. Se a primeira sílaba, se a última sílaba do primeiro verso termina com uma palavra feminina, o verso seguinte tem que ter uma rima alternada. Então, a gente quer assim, A, B, A, B. Este aqui pode ser feminino, tanto faz.
Mas o que rima imediatamente com aquele de cima tem que ser masculino. E se esse é feminino, esse tem que ser masculino. Se esse é masculino, esse tem que ser feminino. Então as palavras que rimam não podem ter o mesmo gênero, porque senão é muito fácil. Então, para vocês terem uma ideia de quão simples é essa produção. Então, de fato, quando eles estabelecem essa regra, ganha quem faz melhor. A lógica é essa. A gente tem uma lógica de quem ganha, porque tem concursos nacionais, como tem até hoje, e tinha desde o começo da Idade Média. Né? Então, a pessoa vai lá e recita. Então, o que acontece? Quando Racine começa a escrever peças de teatro, então ele começa a escrever Ifigênie, Berenice, etc., são todas, absolutamente todas, peças clássicas, que já existem no Eurípides, no Ésquilo. Ele não está inventando a roda. Ele está trazendo esse imaginário, essas leituras, para o francês, porque é para alimentar essa língua nova, que ainda não tem substrato material. Né? Então, naquela época não se coloca a questão do qual vai ser o meu insight hoje, eu preciso de um negócio original. Não tem original, eles não estão pensando nisso, eles estão querendo alimentar essa língua. Quando ele escreve a peça que me interessa, que é a Phèdre, tem 30 outras Phèdres acontecendo no mesmo tempo em Paris. Todo mundo está escrevendo a mesma peça. Então é realmente uma competição. E aí o que acontece? Os enviados reais e as pessoas que emitem essas bolsas em Port-Royal assistem às peças. Os colegas do Racine, como Corneille, como Molière, enfim, assistem a essas peças também. Então eles entram em competição interna e eles escrevem panfletos críticos sobre os coleguinhas. Então, eles já têm todo um sistema que é muito parecido com o de hoje. Então, tem até um sistema crítico. Então, tem uma produção, tem uma crítica, etc. O Racine, contrariamente à maioria dos contemporâneos, ele tem uma reflexão sobre as próprias peças. Porque, assim como o Molière, ele é uma vítima do próprio sucesso. Como ele faz sucesso rápido, ele fica rapidamente identificado a um gênero, que é o gênero da tragédia. E quando ele quer escrever alguma coisa que escapa um pouquinho, ninguém quer assistir. E aí ele entra numa crise, ele fica muito deprimido, enfim. Então, a Phèdre, digamos, é o canto do cisne dele, é a última grande coisa que ele escreve antes de entrar numa depressão profunda. Mesma coisa acontece com Molière, que é um contemporâneo direto com relação à comédia. Ele quer escrever uma grande tragédia e o Luís XIV fala, não vai rolar, porque eu só quero ver a sua comédia. E ele entra em depressão, enfim, a gente tem todo esse jogo ali de poder acontecendo. Mas o que conta para mim aqui é trazer para vocês essa Phèdre como, digamos, o suprassumo da arte do Racine. A gente vai ter, obviamente, um porém, que é ler isso em português. Então, em português, para a nossa tradição lusófona, o verso correspondente a esse alexandrino francês seria o decassílabo, né? Que é o verso do Camões, que é o verso grande, o verso fundante da língua portuguesa, né? Então é um grande desafio para todos os tradutores. Eu trouxe para vocês uma tradução do Milor para a gente ver uma cena em particular. Né? Então, bom, todo esse primeiro preâmbulo para vocês acompanharem um pouco o nascer de uma instituição. O Racine é tão institucional quanto a instituição que o cria, ou seja, é ali que começa a grande máquina literária francesa. Ela realmente se organiza naquele momento. Né? Hoje, se vocês tiverem dúvida, pergunta, vocês me parem, tá? Podem perguntar, não tem problema. E aí o que acontece? Esta obra, que é super complexa e que traz todas as referências clássicas na melhor forma possível para a literatura francesa, vai se tornar, obviamente, o centro em torno do qual se formam os grandes críticos literários. Então é como se a gente falasse, por exemplo, hoje, do que representa um Camões para a literatura portuguesa, do que representa um Fernando Pessoa, do que representa um Machado. Todo crítico em formação gira em torno dessa figura, se interessa por essa figura porque é algo canônico, no sentido de que, além de ser incontornável como leitura, é uma leitura que não se esgota. Né?
Só que o que acontece? Assim como a França criou essa instituição, a instituição crítica francesa, ela é muito forte também e ela naturalmente se organizou em paralelo a esta língua, né? Desde o século XIII. Então a gente não pode esquecer que a Sorbonne é fundada por São Tomás de Aquino ainda no século XII. No começo eles fazem só estudos teológicos, filologia, quando começa a filologia, mas depois, a partir do século XV, a partir do século XVI, eles começam a fazer algo da ordem do que hoje a gente identifica como interpretação de textos profanos, né? Ou seja, não bíblicos, né? E tudo gira em torno dessa instituição, dessa Sorbonne. Num momento de crise de governo na França, em vez de pôr CPMF, eles criam colégios separados da Sorbonne, o que é uma afronta nacional. Então vai lá o Mazarin, né, então, que era o grande ministro da Fazenda todo-poderoso, e fala assim: não queremos mais esta instituição retrógrada, esquizofrênica, isso no século XVI, a gente está falando de uma instituição do século XII, né? A gente vai criar um negócio revolucionário, que chama Collège de France. Aí pode assistir aula quem quiser, não tem diploma, a gente chama só um pessoal que está na moda, isso já no século XVI. Né? E o Collège de France continua até hoje. Claro que hoje, Collège de France, a gente pensa na coisa mais retrógrada do mundo. Mas, em princípio, a proposta é ultra-revolucionária. Né? Então, eles vão... E o que eles fazem? Óbvio, ele cria o Collège de France porta com porta da Sorbonne. Então, eles atravessam a pracinha, estão no Collège de France. Então, era realmente no sentido de provocar. Mas isso tudo é muito benéfico porque vai criando uma dinâmica, né, ainda que institucional, de troca de ponto de vista. Né? Porque era uma educação que era muito protegida pela igreja para uma educação laica. Né? E isso é o primeiro grande passo para essa educação laica. E aí o Racine desponta de cara, então a França escolhe dois grandes nomes para se concentrar em termos de crítica, que é o Racine e o Ronsard. Então, o Ronsard é um poeta do século XV, que eles escolhem porque também é alguém que tem um verso muito particular. Né? Não que a França só tenha produzido poetas, tem um grande prosador muito pouco ortodoxo, chamado Rabelais, que está lindamente traduzido para o português, e que era um escândalo, mas a França optou por ele no índex, como a França vai fazer algumas vezes com alguns escritores. Né? Então, esse Racine, desde o começo, assim, logo depois da morte dele, ele já se constitui como o objeto privilegiado de estudo. Primeiro porque a produção é longuíssima, as referências são infindáveis, ele realmente manipula toda a poética clássica, né? Grega e latina, e porque realmente, em termos de verso, ele chega num ponto em que os demais não chegaram. Né? E em todo o respeito do que eles consideram ser a poética clássica, porque a gente vai ter... ou seja, ele cria referências que de alguma forma permitem que a França não olhe para os lados. Porque o que a França está escondendo da própria França naquele momento? Está escondendo o século de ouro espanhol. Só isso. Está escondendo Shakespeare. É esse que é o problema. Então a gente está em pleno momento em que a França deveria estar lendo isso e não lê, porque a França está tentando fazer frente ao super expansionismo ibérico e que acompanha uma literatura em total florescimento. A gente está com os Cervantes escrevendo ao mesmo tempo. Né? A gente está com Lope de Vega, a gente está com Calderón de la Barca, e eles não sabem da existência disso. E aí tem uma figura que vai fazer frente a isso, que vai se opor, que é o Corneille. Então ele escreve a grande peça dele, que é
o Cid, que é o grande épico espanhol, e ele é deixado para escanteio porque é uma referência que não era para ser vista na França naquele momento. Ele usa e abusa de expedientes shakespearianos, ele defende o Shakespeare como modelo, que aí é um modelo contemporâneo, não é um modelo clássico, né? E ele é completamente execrado na França por causa disso. Então, o Racine não, ele pega o que todo mundo queria que ele pegasse. Então, de alguma forma, ele está entre uma produção extremamente escolar e muito adaptada ao gosto da época, e por outro lado tem alguma coisa dele que fica. Então esse é alguma coisa que a gente vai tentar perceber aqui, o que fica. Então, à medida que isso vai passando, que as instituições vão se fortalecendo, que a crítica vai nascendo, enfim, o Racine sempre fica lá. Então, existe produção crítica sobre o Racine desde o comecinho do século XVIII até hoje. Então, é um autor difícil de se lidar. As teses sobre Racine não têm menos de 1000 páginas. Porque ainda por cima, no sistema francês, a gente tem que dar conta de tudo que veio antes. Você não pode abrir a boca em seu nome se você não pôs toda a fortuna crítica anterior. Aqui a gente já fala para os alunos, não, escolhe o que você gosta mais, aí você conversa e cria um lugar. Lá não pode. Tem que passar por tudo para dizer, eu sei, eu vi, eu estudei, né? E só depois você fala. Aí você fala assim, 20 pagininhas são suas, o resto é tudo coisa que você leu dos outros, né? Mas pra vocês terem uma ideia do que é em termos de volume, é realmente muita coisa, né? Oi? Quando ele nasce, morre, não sei se foi só para... O Racine, eu sou péssima com datas, mas ele nasce mais ou menos 1630, morre no finzinho do século XVII. Fedra, né? Ele escreve Fedra por último, então Fedra já é dos anos 60, mas ele começa a escrever nos anos 1650, mais ou menos. Ele escreve durante 15 ou 20 anos, eles morrem muito mais cedo também na época, né? Ele escreve muito longamente. Então, o que acontece? A gente vai caminhando com o Racine como uma grande instituição, porque o que acontece também? Quando a gente estuda letras e que a gente quer ser crítico literário, enfim, a gente tende a lidar com os grandes nomes, porque eles são muito formadores, porque a gente tem que lidar com muita bibliografia, muito livro para ler sobre o autor. Então, isso a gente considera formador para o aluno, porque diante daquele mar de livros, ele tem que achar uma voz que seja dele para poder, né, se colocar. Diante disso, a França vai vivendo crise após crise, enfim, até chegar na crise das crises mais contemporâneas, que é a crise dos anos 50. Né? Então, nos anos 1950, então pós-Segunda Guerra Mundial, há uma crise muito profunda, tanto na produção francesa por conta do boom latino-americano, que a França não vive muito bem, né? Eles são completamente invadidos por todos os escritores latino-americanos em território nacional, então assim, uma coisa que eles têm muita dificuldade para assimilar, mas também porque em termos institucionais a guerra pôs uma série de questões para a França. Né? Então começa a haver uma batalha interna de formações, de juventudes, enfim, que não querem mais trabalhar com uma lógica universitária de maneira exclusiva. Eles querem o fortalecimento de instituições mais civis, ou seja, auto-organizadas e não impostas pelo Estado. Né? É nesse âmbito que o Barthes se forma como intelectual, digamos assim. Então ele tem uma formação boa, sólida, mas ele não chega no auge de onde ele queria, porque ele sofre de uma doença, né? Ele tem tuberculose, então ele passa muito tempo da vida dele internado. Então isso não permite que ele entre na escola normal, por exemplo, como professor, que era o que ele queria, enfim. Mas ele tem uma formação em literatura. Então ele é aluno da Sorbonne, ele decide que ele trabalha com teatro, ele atua em peças, ele é um jovem como qualquer jovem estudante de letras e tal, com uma formação meio mista com filosofia, que era o que se fazia na época. E aí ele decide que ele vai fazer uma tese sobre teatro grego
e retórica com um grande estudioso de grego da época, que era o Charles Bruno, que é o editor da correspondência do Flaubert. Isso é muito importante para a vida do Roland Barthes depois. E ele abandona a ideia da tese. E aí que ele começa a virar. Ele abandona a tese porque ele decide que ele não quer produzir daquele jeito. Então, o problema dele é o que eu vou produzir com isso. Não era ter que estudar aquilo, era o que ele tinha que produzir depois. Então, é aí que ele começa a se afastar um pouco dessa instituição. E ele não é o único, porque ele está muito já influenciado por uma situação de guerra, na qual os intelectuais vêm de todos os lugares, eles têm todas as formações, eles não estão na universidade. Porque a universidade, como foi aqui na ditadura, foi um grande foco de colaboracionismo na França. E aí a gente tem, paralelamente ao Barthes, um Sartre que fala a gente tem que pensar no café, a gente não pode pensar na universidade. A gente tem que pensar no cinema, a gente tem que pensar quando vai ao teatro, a gente tem que pensar na rua. Então é aí que as coisas, esse intelectual engajado, total, enfim. E que o Barthes também identifica. Ele também se forma ouvindo gente nova falar. Então, o Jacobson falando, que teve um sucesso absolutamente estrondoso e que foi central numa pessoa que foi central para nós, que é o Lévi-Strauss, por exemplo. O Lévi-Strauss saiu da França para ir para os Estados Unidos só para assistir o curso do Jacobson. E tudo mudou na vida dele. Depois ele veio para cá. Então, é gente que está ouvindo esses cursos, essas coisas novas, que giram em torno de uma reflexão sobre a linguagem. E que está muito relacionada com a guerra, porque é essa linguagem do quem fala. Como é que a gente garante que quem fala está onde fala? Né? Esse é o grande questionamento deles naquele momento. Não interessa mais o discurso de autoridade que é nós sabemos que o mundo é assim. Quem é esse nós? Por que ninguém assume o que está falando? Então esse era o grande questionamento a partir dos anos 50. E o Barthes começa a provocar, como todo intelectual engajado daquele momento. Então a primeira coisa que ele faz é soltar um artigo sobre o Racine, o que já é uma coisa duplamente complicada. Não se escreve artiguinhos sobre o Racine. Não, você escreve teses sobre o Racine, você escreve livros sobre o Racine, né? Artigo nem pensar, e muito menos se você não é um professor universitário. Então, quem é você? Imagina, um professor universitário em tese passou 20 anos lá estudando o Racine para escrever o livro e vai esse rapaz escrever um artiguinho sobre o Racine. Nada disso teria sido problemático se ele não tivesse sido lido. O problema é que ele foi super lido. E aí que a França vai começar a viver uma reversão do problema do boom latino-americano. Eles decidem, o público não compra mais literatura, mas compra, e a expressão da época é, compra que nem pão fresco, artigos do Roland Barthes, do Jean-Paul Sartre, da Simone de Beauvoir, etc. Então começa a circular alguma coisa de uma tradução, digamos assim, porque de alguma forma é uma tradução, é uma translação, é uma mediação entre a cultura de altas esferas e o povo, porque o povo é letrado, apesar de tudo, mas como em qualquer lugar, essas diferenças elas se fazem sentir por especialidade, por meio de uma forma que é popular, que é a forma do artigo. Então a gente vai ver uma disseminação inédita de revistas, então é revista para tudo quanto é lado e tudo com um único mesmo formato. Todas as revistas se inspiram de uma grande revista que chama Le Cahiers du Cinéma, que é a grande referência teórica, digamos, de tudo. Oi? Exatamente. Tanto em termos de forma, como de layout, como de proposta, como a lógica interna da revista, que era chamar gente do métier, né? Artigo ou ensaio? Artigo. No geral, artigo. Quando ele escreve ensaio, ele publica como ensaio, mas depois passa muito tempo só escrevendo artigo, quase todos os anos 50. Mesmo quando a gente compra o Grau Zero, ele é uma coletânea de artigos. E as formas são sempre bem breves mesmo.
O ensaio ele já tem outra proposta, né? Então, o que acontece? A literatura vai ser completamente, e no bom sentido, contaminada pelo cinema e pela forma como o saber sobre o cinema circula, que é o mais importante. O que não é novo também na literatura. Uma época foi a música, uma época foram as artes plásticas, depois foram as artes visuais, mas nesse momento foi o cinema. Então, tudo gira em torno desse tipo de circulação. Então, o que interessa é falar aqui agora para um consumo rápido, para que eu possa ler no metrô, para que eu possa ler no café. Pipocam coleções literárias que chamam 5 minutos, que dá para ler entre o momento que você entra no vagão do trem e o que você vai chegar. Mesmo que você faça uma estação em 5 minutos dá. Então, é uma lógica que, de alguma maneira, quer acompanhar esse tempo daquele momento. E o Barthes aparece aí. Só que como esse artigo é rapidamente consumido, ele recebe uma crítica totalmente feroz de um grande raciniano da Sorbonne que se chama Picard, que é toda a abertura. Se vocês leem o grau zero da escrita, ele começa: mestre Picard nunca imaginou, etc. Então ele já responde pro Picard. Então o Picard é quem fala: esse rapazinho, para não falar outra coisa, não tem condições de escrever sobre o Racine. Só que em vez de criticar o artigo do Barthes, ele fica falando porque ele tinha que ser lido. Então, obviamente, é uma crítica que não tem efeito algum. Ela só faz criar curiosidade em torno da figura do Barthes. Mas então, para falar para vocês um pouco da importância que tem para ele o Racine, que é uma leitura que ele carrega ao longo da vida. Ele vai se organizar em torno de 3 ou 4 leituras de vida que ele lê sem parar, do começo ao fim, e as outras que vão cruzando o caminho dele. O Racine é uma delas. Porque, claro, é a leitura que inaugura ele na crítica, do ponto de vista de uma coisa diferente, de um enunciador diferente, uma voz dissonante dentro de uma crítica muito institucional, letrada e informada. Ele já vai ter uma forma, o Barthes, que tem muito a ver com eu gosto disso, isso me chama atenção, hoje me interessa por causa disso, etc. E, ao mesmo tempo, vem contribuir para um projeto intelectual mais amplo, que é desmitologizar as instituições francesas. Então, ele passou anos escrevendo mitologias, né, sobre tudo que vai do sabão em pó ao uso da pasta de dente, passa pela ortografia do francês, pela última notícia de guerra, etc. Tudo, guerras coloniais, tudo que vocês possam imaginar, a Racine. Ele vai falar sobre cinema, sobre arte, sobre moda, sobre tudo que vocês possam imaginar. Tudo que, de alguma forma, ele identifica como produtor de mito, ele escreve. Na esteira das mitológicas do Lévi-Strauss, né? Então, tentando encontrar qual é a estrutura por trás daquilo que a gente consome do ponto de vista cultural. Então, no caso da relação que a gente tem com o Racine, ele é extremamente mordaz no começo. Ele fala: o Racine é um produto de consumo da alta burguesia parisiense. Fala, por quê? Porque aí a gente vai ao teatro e quando a gente ouve aquele diálogo que a gente reconhece, a gente aplaude aquele diálogo. Ai, que linda essa frase, mas a pessoa nem prestou muita atenção na peça de maneira geral. Ela vai lá para reconhecer o diálogo como quem vai para ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven, que está cansado de ouvir, vai só para reconhecer aquela frase naquele momento. Então é da ordem do reconhecimento daquilo que nos situa, ele vai colocar com o selo eu pertenço a essa classe, a essa burguesia, enfim, porque eu reconheço. Não é para descobrir. Ele fala, as pessoas não vão assistir Racine no teatro para descobrir. Elas vão só para reconhecer. E essa é a primeira grande crítica. E ele fala, por que não dá para descobrir? Entre outras coisas, porque simplesmente não dá para entender. Ninguém entende o que houve numa peça de Racine falada em francês na França. Ninguém entende.
Até hoje menos porque dá para ler no telefone, no iPad, enfim. Mas até quando eu era adolescente, na porta do teatro e nas regiões próximas vendiam as edições pequenininhas, que custavam centavos, num papel horroroso, mas estava o texto inteiro lá, para a gente poder entrar no teatro e acompanhar, porque não dá para entender. Um francês médio não entende. Além do fato de que eu falei para vocês que eram alexandrinos, então cada verso tem 12 sílabas, com uma cesura que a gente chama que é um corte de respiração na sexta. Então imaginem, tá, 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 tá. Essa é a frase, dita durante 2 horas e meia. Beira o insuportável, porque vocês ouvem a mesma rima durante 2 horas e meia. Então vira uma litania. É como ouvir uma grande missa em latim hoje, na igreja ortodoxa. É um negócio assim que dura 2 horas e meia a missa. Então ele fala assim, então o que as pessoas estão indo ver? Então ele fica sempre perguntando, ele vê o que tem e ele continua não entendendo por quê. Então ele fala, não pode ser pelo que elas estão ouvindo. Além disso, quando a gente declama, porque é praticamente uma peça declamada, não tem um diálogo natural, vocês vão ver, não tem uma conversa entre as pessoas, são monólogos. Então eu sou a Fedra, eu falo, hoje eu vou me matar, porque eu começo a contar toda a minha história e eu falo durante 15 minutos. Aí eu olho para a pessoa que está do lado, a pessoa... Então, eu que sou a funcionária, aí fala durante 15 minutos, são monólogos longuíssimos. Não tem? Como é que você tá? Eu tô bem. Por que você não me ligou? Porque eu não estava afim. Não tem. Tem as culpas, né? E aí ele fala, bom, a gente não consegue prestar atenção, a gente não consegue entender, e além do mais, ninguém sabe ao certo como se declamava na época do Racine, que é o mais problemático. Porque, como eu falei para vocês, era uma língua ainda muito fresca. Então, a gente não sabia exatamente, na hora do ator declamar, de onde ele vinha, com que sotaque, com qual língua de base, numa língua que ele ainda mal conhece. Então, a França decretou, então, outra questão institucional, existe a instituição declamação clássica. Então, se você é candidato a professor de letras, por exemplo, e você tira no sorteio da prova oral, porque tem o concurso nacional, né? É um concurso só para o país inteiro, para ser professor do ensino médio, por exemplo, né? Aí você tira lá sua bolinha, vem o tema. Você cai com Racine ou cai com Corneille, então você tem que ler num francês onde você tem que pronunciar todos os fonemas e ainda por cima tem que fazer uma coisa que é muito difícil para o francês médio e que se perdeu há muitos anos e que é rouler le R. Porque vocês sabem que em francês hoje a gente diz Racine. No francês clássico institucional eles exigem que a gente diga Racine. Então, em vez de dizer, por exemplo, por, eu vou falar por. O que é semi-impossível para um francês médio, que dirá um francês médio jovem, né? E que não tem nenhuma experiência com língua latina, porque vocês devem já ter visto o Claude Troisgros, por exemplo, na televisão. Ele é incapaz de falar um R que não seja R, né? É impossível. Então, se não se lê assim, o professor imediatamente para o aluno, o candidato, e fala, muito obrigado. E reprovou na prova. Não tem conversa, não tem segunda chance, não tem nada. Vocês verem o peso dessa instituição. Então, é tudo de uma artificialidade que eles tentam manter a qualquer custo. Então, se vocês vão assistir uma peça de Racine ligada às grandes instituições teatrais clássicas francesas, por exemplo, La Comédie Française, que é o teatro que foi criado para o Molière, vocês vão ter atores que falam como se eles estivessem no século XVII. Isso é uma questão de identidade nacional, né? Sim. Patrimônio, sim. Se preserva. Preserva. Então, esse é o debate do Barthes. Ele fala, então, sejamos claros.
O que nós estamos preservando aqui é um projeto, não é uma literatura específica. A gente não está interessado de fato no que ele está dizendo. A gente está interessado em como essa forma contribui para a manutenção de uma instituição, de um modus operandi, enfim. Então é aí que ele começa a desmistificar um pouco o valor real. Só que o problema é que, como bom crítico que ele é, à medida que ele vai cutucando esse objeto, que é o Racine, ele vai se interessando pelo Racine. E aí ele encontra coisas das quais ele gosta. Que é a mesma coisa que o Sartre vai fazer durante 30 anos. Ele fala, gente, não dá mais para ler o Flaubert, acabou. É uma porcaria, ele é alienante, é um burguês ridículo, nunca trabalhou na vida, não serve. Vou provar para vocês por quê. Aí ele começa a estudar o Flaubert, ele fica 30 anos escrevendo 3.000 páginas, que ele não termina, e ele ama no fim, né? Óbvio, tem uma hora que essa coisa... amor e ódio. E o Barthes, ele é meio por aí, ele começa tentando destruir a nossa relação, a relação francesa com o Racine, mas no fundo ele percebe que é mais eficiente destruir a relação institucional para a gente poder voltar a ler o Racine. E é isso que ele reivindica. Ele, no fundo, acaba produzindo um movimento que é muito análogo, se vocês quiserem, ao que foi uma reforma protestante para a igreja, ou seja, ele reivindica um contato direto do leitor com o texto, que era uma coisa que a gente tinha perdido para esse tipo de instituição. Então, de alguma forma, ele entende rapidamente que quando a gente lê Racine, a gente não lê Racine, a gente lê os comentários do Racine. Quando a gente, como a gente, né, vai ler na faculdade, a gente lê Machado, a gente não lê Machado de verdade. A gente já tem um filtro muito grosso antes de entrar no Machado, a gente não lê pela primeira vez de verdade, já tem muita informação antes. Ninguém que lê Madame Bovary de verdade, todo mundo já sabe do que se trata, né? Então é um pouco nesse espírito que ele tenta reivindicar uma entrada no texto, de novo, fresca, e que tenha uma relação de afeto, no qual o leitor cria uma relação de afeto. Isso vai ser uma briga dele a vida inteira. E é um pouco assim que ele entra no Racine. Ele entra no Racine pelo afeto, e aí ele acaba depois entrando mais detidamente por uma, digamos, uma crença metodológica que ele tem naquele momento, que é por uma via estrutural, né? Então aí ele está em plena fase estruturalista, então isso permite também vocês acompanharem as fases um pouco do Roland Barthes. Ele vai entrar numa fase estrutural, que que acompanha, digamos, o pensamento do Lévi-Strauss, né, do Lacan também, do Foucault de um certo momento. E aí, então, cada pequeno elemento do Racine que ele encontra, ele vai relacionar com uma macroestrutura de uma máquina raciniana, como se tudo funcionasse dessa forma, que é o que a estrutura propõe. Esse grande texto, que é realmente o grande texto do Barthes sobre o Racine, se chama justamente Sur Racine, né? Sobre Racine. O que também é muito complicado do ponto de vista crítico para aquele momento, porque ele não analisa, ele não se propõe de cara a analisar de maneira canônica nada sobre o Racine. Se um aluno meu, hoje, chega para mim e fala, professora, então, eu vou fazer um texto para a sua disciplina sobre o Balzac, né? Vai chamar assim, sobre Balzac. Eu vou falar, não vai. Não vai fazer, porque não tem condições de fazer uma coisa dessa. Precisa recortar, precisa escolher, precisa uma portinha de entrada para depois, né? Então, essa é a provocação. Ele vai falar sur Racine. Então, ele não pega uma temática específica, né? Porque qual é o grande clichê da superespecialização da crítica literária? Eu estudo a representação do chapéu vermelho na literatura chinesa medieval da dinastia X. Então, isso é um bom tema de tese, porque certamente ninguém estudou antes. Então, tem uma questão assim de originalidade. Ele não, ele senta, ele pega o filé, então, o grande escritor canônico daquele momento, até aquele momento, que é inconteste, que passa por absolutamente todas as gerações de críticos, da forma menos acadêmica possível, que é sobre, significa comentários.
é como se fosse comentários. Então, tudo na forma desse texto leva a crer numa provocação extrema. Porém, quando a gente vai entrando no texto, a gente percebe que ele tá armado de uma coisa extremamente original, né? Que é um pouco do que eu vou tentar mostrar para vocês, assim, um pouquinho, né? Porque ele vai falar sobre absolutamente todas as peças do Racine. Só que o que é interessante da estrutura desse texto, não interessa, mas é um texto longuíssimo, um texto separado, ele está traduzido em português também, chama Sobre Racine. Esse texto ele começa ao contrário do que a gente imaginaria. Ele não começa do pequeno para ir para o grande, da microestrutura para ir para a macroestrutura, né? Do pequeno detalhe para ir para o geral. Ele começa por estruturas que ele identifica. Então, o que ele fez? Muito escolarmente, ele leu todas as peças do Racine, ele identificou constantes, coisas que se repetem nessas peças e coisas que são singulares a cada uma delas. Então, ele começa pelas constantes. O que são as constantes no Racine? A obediência a determinadas estruturas espaciais. Então, ele fala, no Racine, sempre o espaço trágico é um espaço que constrói uma dicotomia entre o interior e o exterior. Então ele fala, tem o quarto e a sala, tem o castelo e a praça pública, tem a ilha e o mar. Então é sempre algo interno, externo. Então ele vai falar, vai escrever o quarto, a praça. Então ele vai ser a igreja, peça por peça. Depois ele fala, tem outro elemento absolutamente comum a todas as peças do Racine. Digamos, o que ele vai aproximar de uma espécie de burrice do herói central. Então, é como se fosse na novela brasileira, né? Que a gente tem um herói que aparece lá, o mocinho desde o começo, aí durante meses ele parece que vira burro, ele não ouve a mulher que ele ama, ele nunca entende o sinal que alguém dá, e no fim da novela ele recobra um pouco de inteligência e se reúne com aquela pessoa. Então, essa é a mesma lógica que o Barthes identifica em todas as peças. E depois que ele faz esse levantamento dos elementos comuns, eu vou passar por alguns com vocês, ele começa a detalhar o que cada uma tem de particular. Então, o que acontece? Fica incrível como estrutura textual, porque ele vai falar de todas as peças de maneira muito curtinha. Porque ele só vai falar de cada peça no que cada peça tem de extremamente diferente. E não vai ficar dissertando longamente sobre tudo que elas têm em comum. Então fica tudo muito fragmentário. Então é muito simpático para a leitura, porque a gente pode passar rapidamente de uma coisa para outra dentro de um tecido que é super denso e muito pesado, que é o tecido raciniano, né? E essa é a grande viagem do Roland Barthes com esse texto com o Racine em geral. Eu trouxe para vocês verem um pouco mais de perto o que está em jogo nessa relação com o teatro, porque ela vai ser muito controversa para o Barthes ao longo da vida. Então ele tem essa paixão que é longa pelo Racine, que dura 10, 15 anos, desde que ele começa a escrever até mais ou menos o ano 64, 65. E aí um dia, num determinado momento, ele vai muito ao teatro e ele atua também. Ele chegou até a atuar no cinema, tem 2 ou 3 cenas de cinema. Até um dia que ele vai assistir uma peça revolucionária, que ele não conhecia, por um grupo que ele tampouco conhecia, que chama o Berliner. É o Berliner Ensemble, né? O Berliner. A peça é a Mãe Coragem do Brecht. Então ele vai assistir e ele encontra tudo o que ele sempre imaginou no teatro, ali, de uma só vez. Ele assiste essa peça uma vez e ele nunca mais pisa no teatro. Termina a relação dele com o teatro, termina na peça ideal. Nunca mais ele vai. Depois de ter criticado anos, ele passou anos assistindo tudo que era peça que tinha no mercado. Isso ele vai fazer sistematicamente com muitas outras coisas. Então, ele está louco para aprender línguas estrangeiras, então inglês, alemão, para ler determinados autores. Ele lê um texto
Nunca mais. Aí ele abandona a língua estrangeira, ele abandona. Então ele faz isso com alguma sistematicidade. Ou seja, de alguma forma ele encontra ali uma coisa ideal, que é da ordem da relação com o público, porque ele acha que esse é o grande problema do teatro francês. E de fato, até aquele momento ainda é muito complicado. Para vocês verem o quão complicado é, eu vou mostrar para vocês rapidamente, então, mesmo se vocês não entenderem francês, eu acho que vocês vão conseguir entender o peso da palavra, o ritmo, com relação ao que eu vou mostrar depois. Então aqui, por exemplo, a gente tem, vocês vão ouvir porque não tem, aqui tem. Vocês têm uma Phèdre antiga, no âmbito da Comédie Française, então essa instituição, vocês vão ver um pouquinho o que está em jogo. Então são peças filmadas, né? Isso aqui já é dos anos 70, não, 60. Essa era uma grande atriz. Já vem a pegada, né? Música operística, tudo. Le destin des pays, je pars, chère Caramel, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de 6 mois, éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. Et dans quel lieu, Seigneur, allez-vous m'en chercher? Qui sait même, qui sait si le roi de votre père que de son absence en sache le mystère? Então, dá para entender um pouco a pegada? Vocês veem que é tudo rígido. E isso aqui é muito significativo da peça inteira. Os personagens que se falam raramente estão realmente em contato uns com os outros. Eles não se olham muito. É toda uma lógica. Sendo que na peça do Racine, vocês vão ver depois, não tem rubrica. Porque isso é uma questão muito importante. Então a gente identifica de maneira textual o texto de teatro pela rubrica, que é a indicação cênica. Então é o dramaturgo dizendo, agora ela levanta. Depois ela se joga no chão, aí ela apoia a espada. Não tem nada disso no Racine, não tem uma rubrica sequer. Tem outros textos clássicos franceses que tem rubrica, no Molière tem rubrica, no Corneille tem algumas rubricas, enfim. No Racine não tem. A gente entende a rubrica, mas ela está subentendida, ela já está no próprio texto. Né? Então tem personagem que diz, por que você não olha para mim? Então a gente já entende que o outro personagem não estava olhando. Então a gente cria uma situação assim. Por que você não me abraça quando eu chego? Que é o problema do Teseu. Quando ele volta, ele fala para a Phèdre, você não me abraçou, faz anos que a gente não se vê. Né? E aí a gente entende que ela está rígida lá, que não abraça. Então não tem rubrica. E aí isso aqui tudo, de alguma forma, está no texto. Dito, sem olhar nos olhos, sem querer dizer. Então, está tudo já enunciado no próprio poema. Mas eu imagino que vocês conseguiram ouvir um pouco do ritmo ali, né? da litania ali do poema. Agora eu vou mostrar para vocês uma cena, não é exatamente a mesma cena, mas proposta pelo Patrice Chéreau, que faleceu muito recentemente, foi ano passado, e que é um grande dramaturgo francês que trabalhou muito com a geração dos anos 90, né, que a gente conhece bem pelo pessoal dos sátiros, enfim, que é Coltès, que é Méniana, que é Lagarce, enfim, que também escreveu, mas que também atuou e assumiu o desafio de reencenar grandes clássicos franceses. E aí vocês vão ver que, apesar dele guardar o texto, ele muda tanto a questão física que a gente acaba conseguindo se relacionar um pouco com esse texto. Ele também trabalha numa relação que é muito importante para a desmistificação da tragédia francesa, que é a lógica do teatro de arena. Então, vocês vão ver que sistematicamente o Chéreau tem uma lógica, é muito parecido com o teatro do Zé Celso, como espaço físico, que é um corredorzão e todos colocados bem ao longo, como se fosse um mini sambódromo, assim, ao longo do corredor, uma distância muito curta do público, então está todo mundo muito em cima da cena. E com grandes monstros do cinema francês e do teatro francês, né? Vocês vão talvez identificar um ou outro.
pour les faits prodigieux. Tout mort qu'il est, Thésée est présent à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée. Oui, prince. Je languis, je brûle. Por Thésée. Vocês viram, ela cortou completamente o alexandrino. Ela não fez um verso inteiro. Ela vai cortando as partes. Non point tel que l'on veut les enfers. Volage, adorateur de 1000 objets divers, qui va du Dieu des morts déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fier, et même que farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Não tem nada a ver mais com a alexandrina. E essa, bom, é uma atriz muito, muito conhecida na França. E aí vocês veem também, por oposição, a ideia, a representação do clássico. Aqui é tudo, eles estão todos vestidos de preto e de branco e não tem absolutamente nada no cenário. É tudo um cenário assim de pedra, o chão liso, não tem absolutamente nada. Então, é a cara dos atores muito iluminada. A gente está numa proximidade da cena, a gente vê o suor, vê tudo o que está acontecendo ali, mas não tem nenhum aparato. Enquanto que naquele anterior, vocês têm... Cadê? Já foi, né? Vocês têm todo aquele aparelho, aquele aparato cênico de cavalo chegando, carruagem, tanana. O que de fato não combina com Racine, porque como Racine respeita muito as regras do teatro, ele faz de tudo para a cena ficar sempre, como a gente fala em francês, em huis clos, entre 4 paredes, para não precisar justamente de cenário, porque todo o cenário ia ser tão grandioso e tão complicado, porque tem lembrança de viagem, tem percurso e tal, que não ia ficar realista. Isso era um problema, né? E aqui ele recupera, digamos, uma essência lógica daquele texto, uma essência de rigor do texto, e ele traz para uma possibilidade contemporânea que o francês não tinha visto fazia muitos anos. Então, a França, até mais ou menos os anos 90, esta peça é de 90, de 91, até os anos 90 continuava encenando Phèdre no âmbito da lógica da comédia francesa. Então, realmente estava muito engessado aquele texto com aquela dicção, com aquela poesia específica, né? E o Cherreau mexe muito com isso. Ainda que o Barthes tenha mexido com isso do ponto de vista crítico, mas isso não chega no teatro. Não tem um eco muito claro no teatro, né? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do texto, para vocês verem a lógica que o Roland Barthes seguiu. Então, o que acontece com esse texto? Eu não sei se vocês conhecem a ideia da Phèdre. Na verdade, a Phèdre, enquanto peça clássica, não existe. O que existe é o Hipólito, tem Hipólito acorrentado, enfim, tem o Hipólito. O que existe é o Teseu, como peça, mas a Phèdre não. A Phèdre é uma personagem secundária nas peças clássicas, porque ela é o antagonista de tudo, ela é um complicador dos grandes fatos do Hipólito e do Teseu. Então, isso também constitui muita originalidade do Racine. Então, ele pega uma personagem secundária e ele acaba imprimindo uma leitura diferente para os clássicos. Então, ele não está só imitando modelos, né? Ele está relendo, ele está reinterpretando esses modelos, que é o que o Barthes vê de cara no Racine. Então, o Barthes, quando se refere a essa peça, então essa peça começa com o Hipólito, que está meio cansado de não fazer nada pelo que ele tem que representar, porque ele é o herdeiro do Teseu. O Teseu foi para a guerra e nunca mais voltou. Dizem que ele anda perdido numa ilha por aí entre os mortos, então ele não pode mais voltar, não poderia mais voltar.
E o Teseu fala, bom, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Ou eu saio para procurar o meu pai, ou eu luto, e eu luto pelo poder aqui. Porque o que acontece? O Hipólito é filho do primeiro casamento do Teseu. O segundo, então, é filho de uma amazona, né? Então não é uma pessoa nobre, digamos, na dinastia grega. Ele não tem, em tese, direito a herdar esse trono. Ele teria se ele fosse filho único. Mas o Teseu, que não era bobo, já tinha se casado em segundas núpcias com a Fedra, com quem ele tem 2 crianças. Né? Só que essas crianças são pequenas ainda. E se o Teseu está sumido, quem tem que assumir esse trono é ou a Fedra ou o Hipólito. Então, toda a luta do poder ela vai se fazer aí. Né? Esse, digamos, é o nó central, é a luta pelo poder ali, pelo trono, na ausência do Teseu. Então, essa primeira cena é justamente esse momento que vocês viram lá. É o Hipólito chegando para conversar com o Terameno, que é o pajem dele, digamos assim, é o preceptor, é quem cuida dele na ausência do Teseu, para explicar que ele vai partir para a aventura e vai tentar encontrar o pai. Né? E aí a gente já tem, digamos, uma lógica muito sistemática no Racine. É sempre um herói e um servo. A gente, em raros momentos, então, a não ser que seja para grandes confissões problemáticas ou para grandes decisões trágicas, a gente tem 2 heróis, 2 reis, 2 grandes pessoas juntas. A gente normalmente tem uma pessoa alta e uma pessoa baixa, que é o que vai dar o equilíbrio para o texto. No geral, isso também o Barthes identifica o confidente, que é esse servo, é a pessoa que serve esse rei ou esse semideus, ele é a pessoa da vulgata. Então, ele é a pessoa da interpretação. Ele é a pessoa que vai transformar um discurso real e totalmente inútil, no caso do Racine, em algo apreensível pela vida comum. Então, ele é o que faz, e o Barthes percebe isso, ele faz a passagem do universo do privado para a praça pública, porque o rei não pode falar diretamente para o público assim, ele tem que mandar um mensageiro. Então, o que acontece? Como em todo telefone sem fio, tem muita fofoca, né? E muita mala interpretação, história aumentada, história diminuída. Então, o que chega para a praça pública, que chega via Terameno e via Enona, que é a ama da Fedra e o servo do Hipólito, chega completamente distorcido. Então aí tem toda uma reflexão do Barthes sobre essa distorção discursiva em praça pública, o lugar do monólogo no âmbito privado, como é que se faz essa passagem, etc. Então o Barthes, quando vai analisar a especificidade dessa peça em particular, da Fedra, ele chega numa fórmula que eu até hoje acho absolutamente singular e extraordinária, e que ele coloca Fedra, dire ou ne pas dire, dizer ou não dizer, usando a fórmula shakespeariana do Hamlet, né? Eis a questão. Então ele diz o quê? Que é revolucionário para a crítica naquele momento. O problema da tragédia da Fedra não é a luta pelo poder, não é saber se a Fedra vai cometer o incesto ou não, é uma tragédia da fala, é uma tragédia da linguagem. Claro que ele está puxando a sardinha para a própria brasa, porque a única coisa que interessa ao Barthes desde o começo é a encenação da linguagem na literatura. Mas ele vai falar que a tragédia é dizer ou não dizer. Esse é o grande nó trágico da peça. Por quê? Porque ao escolher a Fedra, ele escolhe esta personagem que tem uma paixão que ela não pode assumir pelo enteado. Então, o Hipólito é enteado dela. Ela ama profundamente esse Hipólito, pelo menos ela acha que ela ama. E quando ela percebe que o Teseu pode estar morto, porque se chega com a notícia de que o Teseu está morto, ela fala, é agora ou nunca. Né? Então ela vai tentar, só que ela não disse para ninguém que ela ama, porque obviamente ela não pode.
é incesto, ela não pode dizer isso para ninguém. Aí vocês vão ver justamente esse momento do dizer ou não dizer. Então, tudo na peça, a peça tem 3 atos, como boa tragédia clássica francesa, né? Toda a peça, o nó central de cada ato é uma confissão de um dos personagens. Então, no primeiro ato é uma confissão da Fedra, no segundo ato é uma confissão do Hipólito, e no terceiro ato é uma confissão do Teseu. A gente já sabe o que vai acontecer desde o começo. Então, a novidade ela não existe. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Além do fato de que todo mundo sabe que na tragédia alguém precisa morrer. Né? Então a gente vai para uma tragédia, sabe que alguém precisa morrer, tem o nome da pessoa, é um nome só. Então não fala tragédia de Trezena, não, chama Fedra. Então a gente já sabe que essa é a personagem principal, etc. Já sabe o que vai acontecer. Então onde que está a tragédia? Para o Barthes ela está aí, e ele vai dizer ou não dizer, eis a questão. É assim que ele abre o texto dele sobre a Fedra. Então vocês veem que até o expediente crítico dele é um expediente popular. Porque ele começa por um clichê, né? Que todo mundo conhece essa frase, ser ou não ser, eis a questão. Então, ele começa sempre assim, é um lugar comum, é um lugar que o leitor mais ou menos já conhece para trazer alguma coisa diferente. E aí ele fala, eis o próprio ser da palavra levado ao teatro, ou seja, sendo encenado. A mais profunda das tragédias racinianas é também a mais formal. E isso é o grande clichê crítico sobre o Racine na França, que é o melhor alexandrino. E o momento em que ele chega ao melhor alexandrino é com a Fedra. Né? Ele fala, pois, a implicação trágica aqui está muito menos no sentido da palavra do que na sua aparição. Então, toda a tensão, quando há tensão na peça do Racine, nessa Fedra, o público está sempre em suspensão para saber se ela vai falar ou não. Se ele vai falar ou não. O problema não é ver alguém matando alguém. Isso a gente nunca vai ver, porque não pode, inclusive. É esperar a pessoa dizer. Então, é exatamente a mesma tensão de muitas novelas. A pessoa vai dizer ou não. Né? O negócio é esse drama. E aí ele fala, muito menos... interessante tragicamente, é o amor de Fedra, é muito menos interessante o amor de Fedra do que a sua confissão. Então, a confissão do amor é mais importante do que a natureza do amor. É isso que ele propõe como leitura para o Racine. Né? Ou mais exatamente ainda, ele diz a nomeação do mal chega ao seu ápice. O mal é uma tautologia. Fedra é uma tragédia nominalista. Então, isso aí ele chega na fórmula que vai virar um clássico da reinterpretação do Racine na França, que é tragédia nominalista, que é uma coisa que não existia antes. É a tragédia do nomear. Isso não é casual, não é anódino ali naquele momento. A gente está em pleno trabalho, assim, em plena movimentação psicanalítica. Então, o Lacan está dando seminário toda semana, dizendo que o problema é nomear. Ele fala, se o analisando vem para análise e ele fala, qual é o meu problema se eu tenho tal coisa? Se você consegue dizer qual é o seu problema, você não tem mais um problema, você está empurrando o problema para outro lugar. Ou quando eu digo o nome do meu desejo, eu posso estar matando o meu desejo. Então, esse é o nível de problema que eles estão tentando enfrentar naquele momento. Então, ele parte para esse mesmo problema, que é o nominalismo. Então, dizer o nome. Então, que nome é esse? O que a gente faz cada vez que a gente diz? Então, tem um ato de fala. Está todo mundo interessado em ato de fala. Existe um grande linguista nos anos 50 que começa a produzir muito conhecimento no Collège de France e que se chama Émile Benveniste, que só trabalha que vai desenvolver uma teoria da enunciação. O problema dele é o ato de fala. Então ele fala, existe produção de sentido, existe um par dicotômico que é o semiótico e o semântico, ou seja, a relação entre o signo, aquilo que a gente diz, a palavra, e aquilo que ela significa.
Então as coisas não são automáticas. A arbitrariedade não garante uma arbitrariedade do sentido. Então a arbitrariedade do signo, como dizia o Saussure, não garante o sentido eu crio. Então ele se interessa por essa troca, o ato de fala. Então está todo mundo pensando sobre esse mesmo problema e ele está transferindo esse problema para uma literatura que não está pensando sobre esse problema. Então ele vai ser taxado de anacrônico, que ele vai falar, você quer impor para o Racine uma preocupação que não era original, não era originária ali para a época. O Racine não estava pensando em linguística não existia ainda. Então, esse que é o grande, digamos, o grande jogo do Barthes. Ele fala, bom, mas se eu vou partir do princípio que eu só posso falar a partir do lugar de onde ele escreve, eu mato o texto. Porque significa que ele não interessa mais para mim. Se eu sou obrigado a tentar ficar só naquele lugar de quando ele foi produzido, é porque ele não consegue sobreviver ao tempo. Se ele sobreviver ao tempo, é porque, mesmo pensando o que eu penso hoje, ou seja, ele vai falar, né, no nominalismo, e eu acho que ele tem alguma coisa para me dizer sobre isso, eu posso chamar isso de tragédia nominalista. Então, toda a lógica crítica dele, ela repousa nesse pilar, que é, se eu posso falar de hoje e faz sentido, é porque eu posso atualizar, e não o contrário. Né? Eu preciso procurar hoje alguma coisa que seja relevante desde aquela época. Não é uma permanência, é um retorno. É o que em outros âmbitos a gente vai conhecer como ler a história a contrapelo. É o que o Jorge Luis Borges vai chamar de Kafka e seus precursores. Né? Então ele vai ler o Kafka como precursor do Flaubert e não o contrário. Né? Porque graças ao Kafka eu me interesso pelo Flaubert de novo e não o contrário. Né? Então é bem essa a lógica do Barthes. Então ele vai continuar um pouco sobre esse texto falando da culpa da Phèdre. Então ela começa, quando o texto do Racine começa, a Phèdre está morrendo. Ela está morrendo. E ela fala, ela enuncia isso o tempo todo. Eu não sei se vocês lembram de ter visto, eu na minha época aparecia muito na sessão da tarde, esses filmes era a Cleópatra com a Alice Taylor e o Richard Burton. Eu não sei se vocês lembram de ter visto o filme, mas tem uma hora, obviamente, que há o suicídio, né? Então a Cleópatra vai lá, pega a cobra e faz com que a cobra a pique para morrer. A cena da morte da Cleópatra deve durar 15 minutos no filme. Sendo que é uma coisa que a gente sabe que, assim, dura 1 minuto e meio no máximo. Mas é uma quantidade de vezes que ela diz, porque eu estou indo embora, porque eu estou morrendo, porque eu sinto que a vida está deixando o meu corpo. Uma retórica em cima dessa morte. Já é uma maneira de suspender essa morte e transformá-la num momento trágico importante, né? É exatamente o que acontece aqui. A Phèdre já começa morrendo. Ela está morrendo desde a primeira cena. Só que a peça tem 3 atos, né? Um monte de cenas no meio. Então, todo o desafio é suspender esse momento, né? Então, para suspender esse momento, a gente vai fazer, o Racine vai fazer um jogo de flashbacks. Então, cada vez que alguém abre a boca, fala, porque a Phèdre, eu sei quem é a Phèdre, ela é a filha do Deus Sol, nananá, e começa toda a genealogia da Phèdre, que leva um tempão para falar, e aí a gente volta para a cena na qual a gente estava, né? Então, é um jogo de flashbacks, mas que não tem a prospecção depois, ou seja, ela realmente demora muito para morrer. Então, aqui o que eu proponho para vocês, para a gente entrar um pouquinho no texto do Racine também, é a gente ler justamente a primeira cena em que a Phèdre aparece. Então, na cena 1, a gente tem aquilo que vocês viram, que é o Hipólito e o Teramene, ou o Terameno, conversando sobre essa ida, se ir embora. O único problema do Hipólito é que ele está apaixonado por alguém. A pessoa pela qual ele está apaixonado, ele não pode amar, óbvio, né? Óbvio.
Então ele está apaixonado por uma moça que é a sobrinha da pessoa que trouxe a desgraça para a Grécia. Enfim, não pode. Então, a pessoa banida pelo Hipólito. Ela foi uma pessoa que... Toda a descendência dessa pessoa, que era um traidor, é o irmão traidor, está banida. Só que, obviamente, ele está apaixonado por essa pessoa. Então, o Terameno tenta convencê-lo a ficar, porque o papel do Terameno é proteger o Hipólito, né? E como bom servo, ele é meio vidente, né? Todos os servos são um pouco videntes, eles sabem o que vai acontecer com a vida da gente, enfim. E aí chega, então, estão lá Hipólito e Terameno, só que o Terameno já está falando, você não pode sair do território porque a Fedra está armando um golpe. Se ela sobe ao poder, acabou para você. Ele fala, não, mas eu tenho que salvar meu pai, só meu pai pode tomar o poder de volta. Então eles estão nessa disjuntiva. E aí chega um momento em que chega essa cena 2, onde está a Enona, ou Enone, que é a serva da Fedra, que criou a Fedra, que continua viva e que é a responsável pelo vai e vem. Então vocês vão ver que tudo se faz com mediação, é sempre um grande com um pequeno. Então aqui na cena 2 a gente tem Hipólito, para vocês verem de que ordem são essas rubricas. A gente tem lá Hipólito, Enone, Teramene. Só que na hora de verem as falas, vocês vão ver que tem um que não fala. É o Terameno, ele está lá de testemunha. Então o diálogo ele vai acontecer só entre a Enona e o Hipólito, né? E aí a Enona que vem falar para o Hipólito, que não quer nem ouvir falar da Fedra, porque ele tem horror desta mulher, porque ela é a pessoa que tomou o lugar da mãe dele, né? Bom, enfim. E aí ela fala, não, ela está morrendo. Então aqui vocês têm, reina de um mal que oculta, morre entre os meus braços. Então ela já está morrendo, na segunda cena. Então a Fedra está morrendo. Ah, que aflição, senhor, igual à minha. Quase toca, rainha, o fatal termo. Ou seja, ela está quase morrendo. Passo em vão, dia e noite a vigiá-la. De um mal que oculta, ou seja, ela não me diz, morre entre os meus braços. Então, aí a gente já tem a palavra central. De um mal que oculta, morre entre meus braços. Oculta. Que vai ser a palavra-chave aqui deste texto para o Roland Barthes. Ela oculta um mal, ela tem um segredo, né? Reina eterna desordem em seus sentidos, frenético pesar do leito a arranca. Quero ver o dia, e sua dor profunda me manda, diga a todos se retirem, ela chega. Então, quando entra a rainha, não pode ter ninguém na praça, no lugar comum, né? Ela não pode... E aí o Hipólito responde, isto basta, só a deixo. Ele também não quer ver a rainha. De um aspecto odioso, vou livrá-la, porque seria uma vergonha para ela ser vista num estado moribundo, né? Então, a cena é limpa, fica só a Enona, então o Hipólito vai embora com o Terameno, fica a Fedra. E aí a gente tem esse monólogo da Fedra. Não vamos mais avante, Enone, cara, paremos. Mas não posso, eu desfaleço. Quero que eu estava falando para você. Ela vai falar 1000 vezes que ela está morrendo. Eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. E não vai. A luz que torno a ver me fere os olhos. E meus joelhos trêmulos me faltam. Ah, e esses ele vai ter aos montes na peça. A Enona que responde... Nosso pranto vos aplaque, ó numes. Estes ornatos vãos quanto me pesam. Então, em tese, ela está cheia de joias, uma roupa especial, né? Enfim. E que importuna mão com tantos laços me nastrou os cabelos sobre a frente. Tudo me aflige e contra mim conspira. Seus desejos destroem-se uns aos outros, loucos projetos condenado a pouco, vós mesma instáveis para vos ornarmos, e tornando outra vez a força antiga, queris mostrar-vos e gozar do dia. Vós o vedes, senhora, e a fugir pronta, aborreceis o mesmo que buscáveis. Por quê? Porque ela é a filha do sol. Ela é filha de Minos e Pasifaé, ela é filha do sol. Então ela tem que ver o sol antes de morrer, para tentar entender, como o sol é um deus, qual foi o castigo
dela, porque ela entende que ela só pode estar morrendo porque o sol é o único que sabe que ela ama quem ela não pode amar. Então o Deus Sol é o único que tem o segredo dela. Então ela quer ir enfrentar esse sol antes de morrer, né? E aí ela vai vir, brilhante autor de uma família triste, é o sol, né? Que minha mãe, ufana, pai chamava, que talvez te envergonhas assim ver-me, sol, pela última vez venho buscar-te, que é esse pai dela, né? Mais adiante ela vai, então ela tem um segredo, ela conclama o pai que ela acha ser o único sabedor desse segredo, só que ela não quer dividir esse segredo com a serva, que vai tentar, de qualquer forma, tirar esse segredo dela, né? Então ela tem, envergonhai-vos antes de um silêncio que exaspera do vosso mal a força. Então a serva acha que ela deveria sentir vergonha não pelo que ela sente, mas pelo fato dela guardar silêncio. Esse é o problema, né? Então ela tenta de todos os modos arrancar esse segredo, né? E aí, como boa serva que ela é e alcoviteira, como a gente diria nos tempos antigos, fofoqueira, né? Ela vai soltando verde para ver se a outra pega. Então, num determinado momento, ela diz: que horroroso desígnio vos ocupa, com que jus atentais contra vós mesma, ofendeis numes que vos deram vida, traz o esposo a que fé vos une, traís enfim os filhos desgraçados, que desprecipitar num cativeiro, pensai que o dia que lhe roubar Fedra, dará esperanças da estrangeira ao filho, fero inimigo de vós, de vosso sangue, esse a quem deu o ser uma amazona, esse Hipólito. Então ela está falando, você com essa atitude você vai acabar dando o trono para o Hipólito, que é o filho de uma amazona, e você, que é quem tem os filhos legítimos do rei, vai acabar tirando os próprios filhos e eles vão ser condenados ao cativeiro, porque viram inimigos automaticamente. E aí a gente tem uma primeira virada. Ó céus, enternecei-vos, desgraçada, que nome proferiste. E aqui a gente está em pleno drama desse nominalismo do Barthes, que ele chamou de nominalismo. Porque a questão era dizer o nome ou não dizer o nome. E isso vai ser muito sistemático na peça. Porque sempre que acontece esse nome, sempre que esse nome emerge, sempre que ele é dito, nunca é da parte interessada. Então, sistematicamente, a Fedra vai falar, quem falou foi você, não fui eu. Ah, mas você tá... Mas quem disse foi você, não fui eu. Então, a situação é criada de uma forma que sempre o intermediário é quem diz a verdade e o culpado, que é o rei, o elevado, só confirma ou não. Mas ele não profere. Então, todo o problema, toda a tragédia está aí, está nessa tensão do proferir, que é o que o Barthes defende, né? Então ela fala, que nome proferiste? Com razão vossa cólera se exalta. Então ela fala, saquei, agora eu percebi, agora que eu falei o nome do Hipólito, você reagiu, né? Apraz-me ver-vos odiar seu nome. Então, num primeiro momento, ela interpreta que a Fedra odeia o Hipólito, né? E aí ela vai dizendo coisas horrorosas do Hipólito, e aí ela começa a achar estranha a reação da Fedra e fala, bom, bastante disse já, poupa-me o resto, porque ela não quer dizer o segredo, tão triste confissão, morrendo, evito. Ela prefere morrer a confessar, o que vem corroborar, digamos, essa tragédia do dizer. E a serva que diz, morrei, pois, e guardai cruel silêncio. Então morra mesmo, né? Mas buscai outrem que vos feche os olhos, posto que vos reste para viver já pouco, minha alma aos mortos descerá primeiro. Então, se você vai morrer, eu morro antes. Então ela começa essa chantagem, porque a Enona, de alguma forma, é a mãe de verdade da Fedra, é quem criou a Fedra, né? E a Fedra vai se sentir culpada. Então,
A Enona tenta forçar, porque ela conhece a Fedra, e diz: que me direis, ó numes, que não ceda ao horror de vos ver dar-vos a morte. Ela não suporta a ideia da Fedra se matar. E a Fedra responde: meu crime ouvindo e a sorte que me arrasta, morro igualmente e morro mais culpada. Senhora, pelas lágrimas que choro, pelos joelhos trêmulos que abraço, livrai-me desta dúvida funesta. Tu o queres, levanta-te. Então, tu queres a confissão, né? Esse silêncio, esse eu te escuto. E aí ela vai começar a soltar. Por onde começar? Que vou dizer-lhes? Cessai de me ofender com vãos temores. Então, chega de palhaçada, vamos contar, que é o problema, porque a gente já está há mais ou menos 15 minutos de peça nesse mesmo problema. Digo ou não digo? Diz! Ah, não, mas se eu digo, não, então morre. Não, mas se eu morrer, mas que na verdade eu não quero morrer, né? Porque no fim, porque o que acontece? Ela quer e não quer morrer, porque se de fato o Teseu está morto, é a única chance que ela tem de viver o amor dela. Só que ela tem tanta vergonha de assumir esse amor que, por uma questão de honra, ela teria que morrer. Mas e se o outro tiver morto mesmo? Não tem uma chancezinha? Então, esse é o dilema dela. Ó cólera fatal, ódio de Vênus. Então, já conclamou Vênus, que é a culpada de todos os males do amor. Em que abismos amor lançou Pasífae, que é a mãe dela, né? Então, ela não fala dela mesma, ela está usando o exemplo da mãe. Então, ela nunca vai falar diretamente de si mesma, ela vai usar sempre de imagens de outros, né? Tiremos-lo, Senhora, da memória. Então, chega, para de falar dos outros e fala de você. Silêncio eterno, tal lembrança oculte. Minha infeliz irmã, porque amor ferida foste a Naxos morrer abandonada. Ela não abandona, agora ela vai falar da irmã, depois vai falar do irmão, vai falar de todo mundo. Senhora, que fazeis? Que mortal ódio contra a vossa família hoje vos arma? Pois que Vênus o quer, da infausta estirpe última morrerei, mas desgraçada. Aí ela fala, opa! Então, se ela só está falando dos problemas de amor da família, é porque ela está apaixonada. Então, ela pergunta, amais vós? Resposta, do amor tenho furores. Quem? Vais ouvir o cúmulo de horrores. Amo. Faz-me tremer o fatal nome. Amo. A quem? Aí vocês veem que é o único momento assim mais natural da peça é esse. É uma querendo saber o segredo da outra. Tu conheces esse filho da Amazona por mim tão perseguido? É Hipólito? Ó céus, tu o nomeias. Eu não disse nada. Então, vocês veem, é esse o nó central da tese do Roland Barthes. Quem nomeia e como que essa nomeação se dá. Então, vocês veem o quão oblíqua é essa nomeação. Ela acabou de dizer, não fui eu quem disse, foi você que disse. Tu o nomeias. Deuses, todo o meu sangue se me gela. Crime, desesperação, raça odiosa, viagem infausta, desgraçadas praias. E devíamos nós chegar a elas? Aí ela começa. Aí olhem o tamanho do monólogo. Depois que fecha a cena. Então agora é quando ela vai explicar o porquê do mal dela. Só que ela até agora não deu o nome, ela só disse amo. Mas quem deu o nome foi a Enona. E aí ela fala, mais antigo é meu mal. Degeu ao filho, apenas laços de Meneu me uniram, julguei minha aventura permanente, etc, etc. Então agora ela vai justificar por meio de toda a cronologia que faz com que ela esteja ali naquele momento. O que só vem corroborar mais uma vez a tese do Barthes. Porque se a tese dele é que isto é uma tragédia da linguagem, que é uma tragédia nominalista, ou seja, todo o problema está em nomear, dizer ou não dizer, é central que se compreenda o jogo do nomear, que implica num enunciador que a gente chama, né? Ou seja, em quem nomeia. Quem está falando, quando fala e como fala.
Essas são sempre as perguntas que a gente se faz. Então, quem está falando aqui a gente já sabe, porque ela é filha de Minos e Pasífae. Quando está falando no leito de morte, né? E por que fala? Porque ela é filha de deuses e semideuses. Ou seja, na lógica mitológica, ela tem um destino que já estava previsto para ela. Estava previsto já, pré-determinado. Então, o que acontece? Ela fala, eu vivo um mal, que é um mal familiar, toda a minha família vive essa relação absolutamente tempestuosa com os furores de Vênus, então com o amor. E a minha história vem de longe. Eu já sabia disso, de alguma forma. Eu sabia que eu estava fadada a viver um amor impossível. Eu sabia que eu estava fadada a viver um amor proibido, etc. Então, quando ela toma a palavra, ela se situa no discurso. Então, ela fica o tempo todo dizendo para o espectador e para o leitor quem ela é e de onde ela vem. Então, aqui é um monólogo, mas assim, um dos vários que a gente vai encontrar na peça do Racine, que é ela explicando de onde ela vem. E ela fala, conheci Vênus, conheci seus fogos, tormentos para um sangue que persegue. Assíduos votos cri, nos desviassem, um templo edifiquei, com custo orneio, de vítimas cercadas, eu mesma sempre a perdida razão nelas buscava. Então ela faz toda uma genealogia dela mesma, da história dela mesma com o próprio amor, que é uma história completamente conflituosa, né? Porque já de cara, quando ela casou com o Teseu, já foi um escândalo. Então, a gente chega aqui nessa questão que é, o que aparece aqui no fim, que é eu o fugia. Ó cúmulo de miséria, nas feições de seu pai, via-o sempre. Enfim, contra mim mesmo, ousei amarrar-me. Na verdade, é mim mesma, aí. Meu ânimo incitei a persegui-lo, por não ver inimigo idolatrado. Afetei ódios de madrasta injusta. Então, eu me escondi, eu fingi, aí vocês têm uma espécie de meta-discurso teatral. Então, ela diz tudo o que ela fez. Isso tem uma razão de ser na peça do Racine e que é uma lógica e uma obrigação das regras poéticas da tragédia, e que ele não pode representar todas as ações, porque ele só pode representar ações que caibam em 24 horas, porque senão não é razoável, né? Não é o que a gente fala, não seria realista, não seria natural. Então, o que acontece? Tudo o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois é narrado, então a gente só sabe pelo discurso de alguém. A gente conhece a história pelo discurso dos diferentes heróis, por isso eles sentem necessidade de retomar as ações. Então, ela não pode mostrar o tempo todo. Por isso, o que o Barthes está dizendo aqui é que, se vocês forem analisar de perto, não tem nada acontecendo na peça. A cena está congelada, ela está morrendo. E só o que a gente tem é ela lembrando de como ela chegou ali, ele lembrando de como ele chegou ali, e depois o Teseu lembrando de por que ele chegou naquele momento. Então a gente não tem nada acontecendo, só acontece uma coisa, que é o que acontece em qualquer tragédia. Mas as ações todas não acontecem sistematicamente. A gente tem uma suspensão. E que é a única forma de lidar que o Racine encontrou. E isso é o que, de alguma forma, vem corroborar para o Barthes essa ideia de que o que está em jogo nessa peça não são as ações trágicas. É justamente esse drama, que é dizer o amor, dizer a morte, dizer a maternidade, dizer o incesto, dizer a paternidade, porque a gente vai ter uma cena em que pai e filho se opõem porque o Teseu ouve falar que o filho estava afim da mulher dele. Então, até as coisas voltarem para a normalidade, já aconteceu muita coisa. Mas é esse dizer o tempo todo. A gente tem 2 cenas de dizer o amor, a gente tem 2 cenas de dizer a morte, tudo sempre muito equilibrado, né? Mas é isso que está em jogo, é isso que o Barthes propõe
que a gente volte a ler. Porque, de fato, a partir dos anos 50, então no pós-guerra europeu, todo o drama do ser humano é a relação que ele tem com o que ele mesmo diz. Que, digamos, é um dos grandes problemas do pós-guerra. É como acreditar no discurso outra vez, porque teve um discurso no qual a gente acreditou e deu no que deu, né? Como acreditar no discurso outra vez, como fazer esse discurso se tornar algo possível outra vez para o sujeito. Então, é um grande drama. Se a gente for pensar em momentos análogos do teatro, por exemplo, e a gente vai entender por que o Barthes achou que isso tinha muita atualidade para os anos 50 e para os anos 60, a gente pensa em peças como, por exemplo, a do Sartre, que é Entre Quatro Paredes, né? Não tem nada acontecendo, só tem gente falando o tempo todo, né? Então, em tese, eles estão ali no purgatório, mas não tem nada acontecendo. Exatamente, que é o inferno são os outros. Então, eles estão completamente separados de uma cena pública, né? E eles não percebem que eles estão no inferno. Mas o que está acontecendo lá de fato eles rememoram a vida, como qualquer balanço de uma pessoa que está esperando no purgatório, ela tenta entender por que ela está lá e para onde que ela vai depois, né? Então é um balanço de vida permanente. A gente tem, por exemplo, Sursi, né, que é outra peça do Sartre, que é a mesma coisa, todo mundo preso, tentando entender o que está acontecendo. Ou seja, são pequenas prisões, digamos que não são necessariamente lugares, mas são condições de prisões. Então, é uma condição na qual a gente está sem escapatória, né, que é exatamente o que o Barthes identifica na peça do Racine. E é por isso que ele julga que tem algo de uma atualidade incrível para aquele momento, né? Eu penso também, por exemplo, em peças que ficaram muito conhecidas depois pelo mesmo problema, são as peças do Ibsen, né? Casa de Bonecas, por exemplo. São tudo cenas muito internas. Se a gente for pensar em coisas muito mais contemporâneas, tem aquele filme do Lars von Trier, por exemplo, o Dogville, em que a gente não tem nada, só tem tragédias de linguagem, né? Ou seja, coisas de dizer ou de não admitir, de admitir. Tem mesmo um filme antigo do Dogma, um dos primeiros, que chama Festa de Casamento ou Banquete de Casamento, uma coisa assim, que todo o drama é dizer aquele estupro no seio da... Oi? É um incesto, é o pai que teve uma relação com essa filha. E todo o filme gira em torno desse... Exatamente. Porque a gente vê um monte de cenas veladas, de agressões gratuitas e ninguém entende por quê. Quando ela solta, tudo é ressignificado, né? Que é exatamente o que acontece aqui. Quando o Hipólito fica sabendo da boca dela, que é aquela cena que eu mostrei para vocês, eles de traje preto, quando ela diz para ele, eu amo você, naquele momento, tudo é ressignificado. Quando você diz, como acreditar no discurso outra vez, você deixou implícito aí que houve um discurso que, enfim, fez sentido até então. De que você está falando? Do nazismo. A gente não pode esquecer que isso e depois foi revisitado Tem um livro mais recente que revisita a relação da França com esse discurso que chama O Nosso Século, do Alain Badiou, um grande filósofo da contemporaneidade. A França, de maneira bastante ampla, colaborou. E isso é uma ferida muito profunda para a França, né? Então, intelectuais como Sartre, enfim, que a gente reconhece hoje como sendo a resistência francesa era um punhado de pessoas, não era um projeto nacional. Ou seja, houve uma colaboração muito importante na França e houve uma crença em vários outros países ao mesmo tempo. Então, a gente pode citar a Espanha como mesma natureza discursiva, né? A Espanha, a Itália, né? Portugal depois, enfim, ou seja, num discurso nacional. Oi? Argentina, né? Então, esse é o discurso que produziu tanto problema para esses intelectuais, né?
que era um discurso que, bom, vinha sendo construído, ancoradíssimo num grande projeto intelectual romântico alemão, mas que produziu, digamos, um problema, porque não tinha sido a mesma natureza de problema da Primeira Guerra Mundial. Claro, a França vem com problemas com a Alemanha desde o fim do século XIX, né? Desde a invasão prussiana, que eles chamam da invasão prussiana. Mas o problema da Segunda Guerra, para boa parte dos intelectuais naquele momento, é também um problema discursivo. Ou seja, como se livrar de uma relação que eles chegaram a ter, que foi de ordem quase que promíscua, com um discurso. Então, eles vão expor esse problema até com grandes escritores da época. Tem um grande escritor contemporâneo a eles todos, que é o Louis Ferdinand Céline, por exemplo, que escreve um texto incrível chamado Viagem ao Fim da Noite, no qual ele justamente começa com um personagem, um herói absolutamente estranho, que é arregimentado para lutar na guerra e que não percebe que ele está sendo levado para a guerra num primeiro momento. E o Sartre cria essa figura, ele fala como gostar de um intelectual que ele vai chamar de salaud, que é um xingamento super forte, porque ele é um mau caráter, porque era um colaboracionista. Ou seja, até no âmbito intelectual francês isso existiu de maneira muito presente. E o Badiou justamente vai falar, não é porque a gente fingiu que a gente resistiu que a colaboração não existiu. Então ele retoma o problema da colaboração, ele fala, a gente tem que nomear para isso ir embora, para a gente poder espiar esse problema. Né? Então não é à toa se muitos intelectuais se interessam por esse problema discursivo. Né? Eles vão achar, inclusive, eles vão cometer vários equívocos depois para eles mesmos, que é encontrar no discurso comunista russo uma primeira saída, depois todos vão para a Rússia, voltam e aí fica tudo super complicado, depois tem a temporada chinesa, eles voltam e aí fica super complicado, mas eles vão flertar com a questão discursiva muitas vezes. E isso aparece muito na literatura. Já tem um texto de 53 de uma grande escritora francesa, mas muito pouco lida no Brasil, que chama Nathalie Sarraute, que chama a Era da Suspeita, l'ère du soupçon, por exemplo. Então ela coloca um pouco a questão da suspeita, ou seja, a gente tem que suspeitar do discurso. Todo discurso, ou seja, toda organização discursiva coerente, ancorada numa relação com a história, tem que ser objeto de suspeita. E a literatura tem essa vantagem de promover uma desordem discursiva. Né? E é por isso que nos anos 50, ao longo dos anos 50 e metade dos anos 60, o Barthes se interessa sistematicamente pelo Racine, porque ele vê que aqui tem um drama real. O Racine traz de volta uma preocupação originária com o dizer, o como dizer, né? E aí ele, só para a gente concluir, eu vou deixar vocês com algumas coisinhas, outras coisinhas que ele fala sobre esta Phèdre. Ele vai continuar nessa mesma esteira falando que a Phèdre não é a única figura do segredo. Ele vai ancorar esse segredo em 3 grandes figuras, que são as 3 figuras reais, né? O Hipólito, o Teseu e a Phèdre. Depois ele diz que ele vai partir para toda a relação formal do texto, então ele vai ver de que maneira a forma do texto, a convenção, o alexandrino, a rima alternada, né, etc., contribuem para um aspecto que a gente identificaria como pudico, quando o fundo daquilo que está sendo dito é altamente revelador, constrangedor, problemático, violento, etc. Então ele vai fazer, até do ponto de vista da forma, uma análise dicotômica, no sentido de que aquela forma aparentemente chama atenção por um pudor, porque é uma forma muito controlada e muito pura
no sentido do léxico que ele usa, etc. E quando o que está sendo dito, na verdade, é de uma violência extrema. Né? Então, é transgressão, é violência, é morte, enfim. Então, ele vai analisar essas coisas também. Então, ele vai falar da palavra terrível, das contradições, da figura do monstro, enfim. É um texto relativamente curto. E aí ele conclui dizendo: Fedra propõe, portanto, uma identificação de interioridade com culpa. Então, a gente só se vê culpado, então, a Fedra só percebe a própria culpa no âmbito da interioridade. Então, quando ela está sozinha, é que essa culpa bate. E quando ela vai para a praça pública, ela tem que se desvencilhar um pouco disso, ela não pode parecer culpada. Em Fedra, as coisas não são mais escondidas porque elas são culpadas. Isso seria uma visão prosaica, enfim, ele vai falar. As coisas são culpadas a partir do momento em que elas são escondidas. Então, quando ela sente necessidade de ir para o interior do castelo, de ir para o quarto, de ir para a antecâmara, aí é sinal para o público de que tem problema, que ela está querendo esconder alguma coisa. Então, todo esse drama do esconder e do revelar, ele encontra vários níveis do ponto de vista do Barthes dentro da peça, e que são o teor do que é dito, a forma como é dito e o espaço onde isso é representado. Então, ele vai trabalhando, ele vai sobrepondo um signo ao outro para chegar nesse amálgama dele, nessa ideia central que é essa tragédia da linguagem, né? E aí ele fala, ele vai concluir falando o que ele entende por edifício raciniano. Ele fala: o mal é terrível na mesma proporção em que ele é vazio. O homem sofre de uma forma. É o que Racine expressa tão bem a respeito de Fedra quando ele diz que, para ele, o próprio crime é uma punição. Todo esforço de Fedra consiste em tentar reparar o seu crime, ou seja, absolver Deus. Ele vai falar, porque tem uma figura maior. Então, o problema, ele fala que toda essa proposta raciniana está aí, nesse edifício. O fato dela ser obrigada a cometer um crime, sabendo do destino que a aguarda, já é uma punição suficiente. Porque ela não poderia viver com esse crime. Então, de fato, a partir do momento em que aquele que é filho de deuses e semideuses sabe que está fadado a um destino, que já está escrito, as parcas já decidiram, a gente já sabe. Ela sabe que ela está cometendo incesto. Ela sabe que na hora que ela disser, ela vai ter que se matar ou matá-lo. Isso já é uma punição suficiente, porque ela vive mortificada esse dilema. Esse dilema destrói ela, né? Que pode cair naquela grande fórmula psicanalítica famosa do Lacan, que ele pega uma anedota que é a bolsa ou a vida. Então chega um ladrão e fala para você, a bolsa ou a vida? Ou eu vivo sem a bolsa, ou eu perco a bolsa e vivo. Ou eu perco a vida e fico com a bolsa. Então, a gente está sempre nesse dilema. O perder faz parte dessa equação. Ou seja, ou ela vive o segredo do amor e vive sem o amor, ou ela ela faz essa confissão, só que aí ela não pode mais viver. Então, de qualquer forma, o castigo já está dado. Só o pensamento em si é o crime no Racine. Então, já que o pensamento é crime e o pensamento só se expressa pela linguagem, essa é toda a tragédia. É pensar e dizer. Então, entre o pensamento e o dizer é que vem essa fórmula do Barthes, que é dizer ou não dizer, eis a questão. Que ele vai tentar propor como grande estratégia raciniana. Então, isso era assim, para apresentar para vocês a leitura do Barthes, numa cena central em que essa leitura de alguma forma se organiza. Não significa que seja a única leitura, porém, é uma leitura que muda muito
a forma como a crítica passou a ler o Racine. Então, de fato, a partir dessa leitura do Barthes, os críticos começaram a se interessar mais pelo conteúdo, pelo verbo ali, pelo conteúdo do que o Racine estava colocando, mais do que pelo contexto, pela biografia, pelos autores que ele retomava, etc. Então, a partir do Barthes, foi possível voltar a ler o texto raciniano enquanto texto, né? Que era uma coisa que não acontecia até os anos 50. Perguntas, dúvidas, objeções, discussões, enfim. Bom, semana que vem, como a Tânia já tinha falado para vocês, a gente não se vê, então só daqui 15 dias. Daqui 15 dias é o SAD. Do SAD, a gente já tem mais traduções disponíveis. Então, eu vou ler com vocês aqui trechinhos de Justine ou Os Infortúnios da Virtude, que é um texto curtinho do SAD. Tudo do SAD é domínio público, mas vocês querendo os textos, vocês querendo os links dos vídeos, vocês querendo o material, o que quer que seja, vocês podem me escrever, eu passo para vocês. Tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui com vocês. A gente pegou também e-mail. Se você quiser fazer um e-mail que a gente encaminhe... Como vocês acharem melhor. De qualquer forma, meu e-mail é público. Vocês digitando meu nome no Google, ele aparece, que é o e-mail da USP. Tá? Então, é vega.rj@usp.br. Eu tenho muito material. Tenho textos do Barthes, tenho textos do Racine, enfim, o que vocês quiserem. Se vocês quiserem se preparar com o SAD, ler o SAD antes, então, o texto do Barthes que eu vou ler é o primeiro capítulo do Sade Fourier-Loyola, que é o Sada, né? E o texto do Sade que a gente vai ler é Justine, que é bem... Porque o Sade tem poucos textos autógrafos, são 3 ou 4 só, o resto são atribuídos a ele. Mas esse é um que ele realmente assinou e que ele fez em 2 versões diferentes e é muito representativo, digamos, da empreitada dele, né? Um texto curtinho, não necessariamente agradável de se ler, mas eu gosto, mas bom, eu sei que produz assim incômodo para alguns, mas é interessante. Se vocês começarem a ler, se interessarem, tem várias adaptações cinematográficas interessantes também e que de alguma forma conversam com o que o Barthes vai trazer para a discussão, né? Teve uma peça no Sátiro. Porque o ano passado teve... Porque a peça, na verdade, é do fim dos anos 80, do começo dos anos 90, e que foi um escândalo em São Paulo, essa peça. Justine. E aí agora eles reencenaram por ocasião das comemorações do SAD no fim do ano passado, em novembro, dezembro. Isso. Talvez pudéssemos fazer de 2 formas. Com o seu endereço na internet e passando para cá, para a USP, o que você acha importante. Posso passar para a Tânia. Claro. Ela tem todos os nossos livros. Ótimo, você tem a lista deles. Ótimo, então eu passo para a Tânia. Depois mandar alguma coisa para completar. Claro, pode ser. Então eu vou passar para elas. Tem principalmente um filme do qual eu gosto bastante, que é com o Klaus Kinski. Ele é muito novinho, acho que tem 16 ou 17 anos quando ele atua nesse filme. Vale a pena, é um filme interessante. E eu vou ver se eu acho o texto em português para vocês. Tem uma versão em português. O texto de hoje. O de hoje também, posso mandar. Essa é a tradução do Milor, que é uma tradução que eu tinha em PDF, mas tem a tradução da Jenny Klebsegal, que é melhor. Eu acho ela é mais... Quer dizer, ela é mais clássica. Essa tradução do Milor, ela não se pensou como uma tradução literária. Ele já era uma tradução para o teatro mesmo. Então, ele já tem um contexto mais palatável, assim, do ponto de vista da fala e do ritmo, né? Mas a da Jenny Klebsegal é uma tradução realmente literária, mais clássica, enfim, vale a pena. São muito, muito poucas, né? Então é isso para o Racine.
Vejo vocês para o SAD, que é um pouco mais picante como objeto, mas menos picante como... Tem o filme do Polanski. Você foi ver? E aí? É um diálogo, né, do diretor com a atriz. É bem interessante. Ficou legal? Teatro, muito legal. Só eles dois, assim, o tempo todo. Bom. Paulo. Bom, obrigada a todos. E até a próxima.